Bom, pessoal, em atenção aí aos presentes, eu acho que a gente pode começar a dar andamento, fazer as apresentações e agradeço a presença de todos. Para quem não me conhece, meu nome é Márcia Prado, eu sou também calculista e perita judicial na Justiça do Trabalho e sou dona da Quick Filler. É um sistema de transcrição de cartão de ponto e holerite que vem ajudando bastante aí os calculistas a fazerem as suas transcrições de maneira bem rápida, facilitando bem a vida, adiantando aí a vida para poder ter mais tempo, tanto para prospectar, quanto para fazer outros processos, quanto para ter um pouco mais de tempo aí com a família, estudar e passar menos tempo digitando cartão de ponto e holerite. Então, para aqueles que já são os nossos clientes e nossos amigos e parceiros, eu agradeço muito a presença. Para aqueles que estão chegando agora, vieram através aí da Beatriz, sejam muito bem-vindos. A nossa equipe está à disposição de todos vocês. Provavelmente amanhã vocês receberão um contato do nosso vendedor, o Gustavo, para uma pesquisa de satisfação, para uma investigação aí sobre o interesse da ferramenta, mas fiquem à vontade aí para nos procurar, para fazer qualquer observação, e mais uma vez agradeço a todos, e principalmente a Beatriz por ter topado trazer essa matéria aí para a gente, trocar um pouco o conhecimento dela, que é bem profundo. Então, falando da Beatriz, especialista em cálculo judicial trabalhista, advogada com mais de 15 anos de atuação na área trabalhista e bancária, especialista em direito do processo do trabalho pela Universidade Mackenzie, especialista em direito do processo do trabalho aplicado pelo Legale, especialista em execução trabalhista pelo Legale, extensão e gestão de pessoas compliance trabalhista pela FGV e Yellow Belt Lean Six Sigma. Então, temos aí um titã da área, trazendo bastante informação, e agora passo a palavra para ela, e uma boa noite a todos. Ô, Márcia, obrigada pela oportunidade. Agradeço a presença de todos. Eu vou falar um pouquinho aqui com vocês sobre um monstrinho que tem tirado o sono de advogados, calculistas, né, todo mundo que está envolvido aí com o direito do trabalho. Vou apresentar aqui para vocês. Vou falar um pouquinho sobre a ADI 6002, que tem sido um tema de bastante discussão aqui na Justiça do Trabalho, e um pouquinho do que ela tem trazido em relação aos questionamentos, né? Então, no geral, a OAB foi lá no STF e disse, olha, esse artigo aqui da reforma trabalhista tem trazido muitos prejuízos, né? A gente não consegue ter uma segurança jurídica, pois, ora, aceita-se a limitação dos valores liquidados na inicial, ora, não aceita-se, e aí ninguém tem uma segurança mais para poder apresentar as petições iniciais. Tá? Então, o que fala, né, o artigo? Que exige que o trabalhador indique o valor liquidado exato em cada pedido da reclamação trabalhista. É o que tem acontecido? Sim, né? Se não apresenta, o juiz vai dar um prazo ou para você fazer um aditamento da sua inicial, ou ele vai extinguir de plano. Tem muitos juízes que já extinguem de plano porque ele não vai dar oportunidade, porque o advogado não seguiu exatamente o que está na lei. Então, eu trouxe aqui alguns possíveis desfechos da ADI, tá? Esses dias o próprio teve um dos votos, né, de um ministro que trouxe bastante movimentação sobre o tema, mas o que pode acontecer? Ela pode ser improcedente, tá? Vai ser exatamente como tem acontecido hoje, né? Só que não vai ter mais assim, como ter estimativa, tá? Então, indica, e aquele valor que é indicado é o que vai ser considerado. Então, sim, procedente, é assim que vai ficar
a lei, a aplicação. Se a DI for procedente, tá? Aí acaba com essa limitação, que eu acredito que muito advogado que gostaria que acontecesse, né, hoje, do jeito que está. Então, eles vão ser estimados, não vão ter problema com sucumbência, não vai ter problema com custas, né, vai ser uma forma melhor de trabalhar. Eu penso também, questão de jus postulante do próprio reclamante, né, que ele não vai ter um problema mais para frente de liquidação. E aí eu falo que essa solução intermediária é uma mistura de tudo que a gente imaginar. Então, assim, vai ser obrigado a liquidar, mas o STF, né, com a alteração que foi o voto do ministro, do Zanin, você pode liquidar, mas se você não conseguir liquidar, você justifica que a gente aceita. Então, vai ficar esse questionamento. Eu entendo que fica pior também do que está. Eu não sei se seria muito bem aceito e muito bem aplicado na prática. É porque também causa, eu ainda entendo que causa uma insegurança jurídica, porque qual que seria aqui a justificativa? Não tem como, eu vou fazer um pedido de horas extras ali, eu não tenho uma evolução salarial, né? Porque às vezes está tudo ali com a reclamado, às vezes o funcionário não conseguiu ter os olerites dele. Então, eu acredito, né? Minha opinião é que nesse caso eu ainda acho que fica um pouco inseguro para todas as partes, tá? E aí aqui eu trago alguns questionamentos que eu tenho tido de alguns advogados que eu tenho conversado, tá? E aqui, como que o calculista, o perito, ele pode orientar os clientes, né, os advogados que procuram ele. Hoje a gente faz aqui por estimativa esse cálculo, né? Então, eu tenho percebido que a primeira preocupação dos advogados é quanto à sucumbência. Então, ele fala assim, eu faço aqui uma estimativa e dá uns 100 mil, mas aí se eu liquidar vai dar 500, e se meu cliente não tiver a justiça gratuita, ele vai ter que pagar a sucumbência. É uma coisa que pode acontecer, né? E eu não tenho uma resposta para isso, porque o que que acontece? Se for obrigado, não vai ter para onde fugir. Então, é um questionamento que eu realmente não tenho uma resposta para dar pro advogado. Vai ter que recolher, não tem jeito, não tem como fugir dessa, tá? E como que eu faço hoje? Eu vou fazer um cálculo de estimativa ou completo. Como algumas regiões têm cada vez mais limitado, eu aconselharia a fazer um cálculo completo, mesmo tendo essa dificuldade quanto à sucumbência. Você tem mais assertividade, você tem diversas coisas que vão ser melhor do que se ficar apenas por estimativa. Se o juiz está me dando um prazo para editar inicial, que eu tenho acompanhado muito alguns clientes, eu vou fazer de que forma? Você liquida, porque se esse juiz está te dando a oportunidade de editar inicial, eu não perderia a chance de fazer um cálculo completo, porque a maioria das vezes eles limitam. Então, se surgir essa oportunidade, olha, eu fiz ali por estimativa e agora ele me deu um prazo para liquidar, eu apresentaria o cálculo liquidado, tá? E aqui eu trago um pouquinho assim, como que o calculista ele consegue aumentar os seus clientes nesse momento, né? Quais são os argumentos que eles podem utilizar e que trazem a segurança para os clientes? Como que eu vou abordar aquele cliente? Então, a credibilidade, até para o judiciário, as iniciais que acompanham a liquidação, elas vão trazer mais clareza e auxilia na tomada de decisão, inclusive do juiz, porque às vezes ele não entende alguma verba, às vezes ele pode dar uma olhada lá no cálculo junto com a inicial e pode dar uma orientação melhor para que ele defira aquele pedido, tá? Para o próprio advogado apresentar para o cliente dele, né? Fica mais palpável, ele fala em bruto e líquido, consegue ter uma estimativa ali de quanto que vai ser os encargos naquele processo, então ele consegue passar um valor melhor para o cliente e até para ele
para possíveis cálculos de honorários, né? Como ele vai fazer a cobrança do cliente posteriormente, tá? E para uma negociação de acordo. Então, quando você fala para o advogado, olha, se você tem um cálculo completo aqui, você pode ter uma melhor negociação de acordo na fase inicial. Por quê? Porque, às vezes, só por estimativa, você pode perder dinheiro, né? Se você for lá e calcular ali uma hora por dia e na sua estimativa dá ali 15 mil, mas no real dá 100 mil no salário alto, vamos pensar assim, olha o tanto de dinheiro que você perde com relação à negociação de um acordo na fase inicial. Então, esse é um bom argumento muito bom para se utilizar com os advogados. E eu falo aqui que é o melhor argumento do calculista, tá? Que é demonstrar diferenças para o advogado. Eu trouxe aqui um caso que eu recebi, inclusive esse cálculo já tinha sido apresentado no sistema, tá? Nos autos, não havia deferimento de limitação, mas não sei por que foi limitado, tá? Então a pessoa apresentou um valor limitado da inicial. Eu acho que o que a pessoa fez? Pegou lá o cálculo inicial e apresentou como uma execução provisória. Olha só a diferença. Então, esse cálculo deu um total de 36.425, e quando eu retifiquei, o valor foi para 407 mil. Então, com a limitação, a diferença que o advogado pode ter, assim, de lucro, né, para o cliente, tanto para o advogado, é imenso. Então, essa é uma forma, eu acho que esse é o melhor argumento do calculista para o advogado com esses pontos, tá? Foi um pouco rápido o que eu tinha para passar, porque assim, não tem muito o que falar sobre, além da lei da ADI que está sendo tramitada, tá? Então, eu acho que agora a gente pode bater um papo, se vocês tiverem alguma dúvida, de abordagem, de como que tem sido, se os clientes têm feito algum tipo de questionamento, eu estou à disposição. Beatriz, só agradecer por essa oportunidade, esses esclarecimentos e parabenizar você. Obrigada, doutora. Obrigadão. Trazer um ponto interessante, né, que eu tenho visto bastante, no estado do Pará, principalmente, eles têm pedido o aditamento das iniciais, tá? Aditamento, e também tem alguns juízes que eles não estão pedindo nem o aditamento, tá? Eles já estão de plano ali, arquivando o processo, parar, tá, gente? Grava aí, parar. E eles arquivam mesmo com a liquidação por estimativa. Eles não estão aceitando nenhuma forma de cálculo a não ser o liquidado 100%. Então, isso é bem importante de trazer para vocês, né? Algumas dúvidas aí que têm aparecido. Beatriz, então, nesse momento, você acredita que a questão a gente vai ter, na verdade, o advogado vai ter que fazer uma escolha ali entre não fugir da justiça gratuita e acabar recolhendo as custas, para não abrir mão, talvez, do volume financeiro do processo? Sim, o que tem me chamado muita atenção é que teve a decisão, né? A decisão para que uma mera apresentação ali da hipossuficiência já seria necessário para dar gratuidade para os clientes, mas não é o que tem acontecido. E realmente vai ser eu falo que é o ponto de maior embate aqui, mas ter o cálculo total, né, estimado, certo? Ou correr o risco de ter essa sucumbência com o cliente. Então, por isso que essa decisão é muito importante. O mais rápido possível ela for julgada, vai ser melhor para que todos os clientes, né, todos os advogados e calculistas consigam trabalhar da melhor forma.
Porque, sim, é um calcanhar de Aquiles aí para os advogados, assim, todos que eu converso, né, no dia a dia, eu tenho visitado, feito bastante reunião, a maior preocupação deles é essa. E tem alguns que me procuram, inclusive eu faço liquidação total, mas mesmo assim eles pedem para poder dar ainda uma reduzida ali, sei lá, em vez de 2 horas apura uma, com esse receio do recolhimento das custas da sucumbência. Mas aí acaba limitando, tudo bem que a gente, eu acho que tem que existir esse tipo de regra, porque existe um certo abuso aí nas iniciais, né, nos Sim, pedidos. Então, eu acho que acaba tendo que existir uma coisa para poder combater a outra, mas, na minha opinião, acaba por limitar absurdamente o braço aí de se buscar justiça, né? Quando você pega aí, às vezes, um reclamante bem hipossuficiente, que talvez teria direito. Hoje em dia, mesmo antes da limitação, a gente, como calculista, pega bastante coisa ali que a gente viu que o advogado deixou de pedir, deixou de colocar. sim, é, não sei se por falha técnica, mas por um certo receio, e aí agora com essa questão da limitação vai ficar absurdo isso. fica absurdo. Porque até esse exemplo que eu trouxe aqui, né? O advogado ele fez aqui o cálculo, né? Fizeram o cálculo aqui e deu R$ 36.000. Aí você imagina, se eu não me engano, esse caso aqui era de segurança. Segurança de portaria, ali 12,36, é isso, era exatamente isso, horas extras, aí 12 por 36. E aí, imagina, ele tinha um salário bem baixo, né, aqui nesse caso, né, tinha um problema com a marcação de ponto, e aí quando faz a liquidação corretamente, foi exatamente para todo esse valor. Então, ele era de hospital, até lembrei agora, ele era segurança num hospital. Então, E, ele teve e, essa... Pode falar, Márcia. e você já tem visto essa questão da limitação acontecendo, já é Sim, real isso. muito, muito. Principalmente, assim, eu falo do meio do ano para cá, que eu tenho visto bastante. Vamos falar assim, né? É lógico que ainda não é uma coisa muito grande, mas pelo menos 20% já tem vindo com limitação. E deferimento não é no plano, não é em sentença. Eu tive um hoje que eu olhei, foi revertido em acordo. Então, assim, o pessoal fala assim, é coisa de juiz e o tribunal vai reverter. Não, foi pelo contrário. Então, eu acredito que, e foi aqui em São Paulo, tá? TRT2. Então, é importante acompanhar aí, talvez, as turmas, né, para saber exatamente como se portar, mas eu achei assim, eu fiquei até surpresa por esse deferimento, né, essa reversão aí, porque vai subir e agora vai travar, né, porque tá tudo suspenso, eles estão suspendendo todos até a decisão. Entendi. O Marcelo levantou a mão aqui. Marcelo, por favor, pode fazer sua pergunta. Não, eu só queria. Eu sei que lá no Nordeste tem bastante desmembramento de ação, de pedido, né? O cara entra com vários pedidos. Você acha que isso é uma alternativa para pagar menos, digamos assim? Eu faço primeiro um pedido tal, depois eu vou para outro pedido, vou fazendo gradualmente. Sim, é uma estratégia boa, né? Tem juiz que não gosta, né? Por exemplo, aqui no 2 os juízes ficam loucos da vida quando isso acontece, mas eu entendo que no Nordeste, igual você falou, eles não ligam. Então, tem advogado que entra ali com um processo de hora extra, o outro de equiparação, o outro de prêmios. Isso daí ajuda, porque se um foi improcedente, o outro foi procedente, a improcedência vai só sobre o processo ali único, né? Então, é sim uma forma de tentar fugir um pouco aí da sucumbência e das custas. Bia, você entende que essa nova linha de raciocínio aí do pessoal provavelmente vai aumentar o número de processos, né? Porque, assim, se as pessoas forem nessa métrica de abrir várias, mesmo aqui no TRT2, vai aumentar o número de processos lá nas varas e, assim, não sei o quão para a justiça isso vai ser interessante. Aumenta, mas assim,
cada região, eu falo que parece que tem uma CLT em cada região, né? A gente acompanha aí, então o entendimento de cada região é de um jeito. Aqui em São Paulo, eles já mandam fazer a dependência e já junta tudo em uma só. Tá? Aqui é usual. No Nordeste, não, eles julgam separado. Então, assim, por isso que eu falei, cada região eles vão atuar de uma forma. Então, vai ter mais processo, só que na hora de julgar e na hora de decidir, por exemplo, aqui ele vai decidir de uma vez só. Diferente de lá. E realmente, pro CNJ, eles vão ficar loucos quando vê lá que era 100, vai virar 500, né? Obrigado, B. Nada, cara. Mas vamos lá. Para mim, que sou calculista e ponto, não sou advogada e calculista, sou contador e calculista. Contador. Exato. Se a gente viu tantas e tantas vezes os juízes se posicionarem contra decisões, né, contra a reforma da CLT, contra coisas que eles não achavam que deveriam e começaram ali a canetar ao contrário, por que que isso teve essa aceitação tão rápida e aí essa crescente? Porque, para mim, isso é totalmente deletério para a justiça no geral, né? Eu vejo com alguns pontos, tá? Talvez a troca de juízes, sempre vai ali, né? Você pode ver que acabei de falar assim, reverteu no tribunal. Aquele juiz que estava ali virou desembargador. Então, às vezes, pode ser um pouco de mentalidade, tá? Talvez os mais novos sejam mais conservadores, falam, não, concordo que não tem que limitar. E aí, aqueles que são mais conservadores que estão no tribunal agora, falam, não, vamos seguir a risca para a gente não ter problema lá com o TST. Então, é o meu ponto de vista, tá? Eu acredito que seja um pouco disso. Eles não querem ter muito trabalho, né? Começa a ver como que eles estão trabalhando, eles devem se reunir em turmas, né? E discutir um pouco, mas eu acredito que seja isso. Pode ver que de levas em levas a gente tem um problema no tribunal. Ah, ali está revertendo muita coisa. Então, assim, o pessoal que estava ali virou desembargador, até trocar essa turma, acho que a gente sofre um pouquinho alguns temas. Entendi. E aí você pode, então, repassar a questão de você como calculista, o que a gente pode fazer? Tudo bem que eu acho assim, existe uma certa resistência do advogado das partes nos procurar para andar aí lado a lado desde o início, o que agora eu acho que vai aumentar. Mas eu vejo muito isso, não na trabalhista, mas vejo em outras áreas da perícia, que existe uma resistência aí do advogado em trocar essa ideia, né? Parece que ou ele vem com a ideia pronta, ou você é responsável por resolver. Não existe uma troca ali de falar, eu acho isso, eu acho aquilo, enfim. E aí, como é que você acha que os calculistas devem se posicionar em relação a isso, em questão de orientar? Eu sei que você passou aí já sobre isso, mas eu gostaria que você reforçasse, se alongasse um pouco mais sobre esse tema. Certo. Eu penso assim, eu encontro muitos resistentes, tá? Mas eu tento convencê-los pelo argumento. Principalmente pela resistência que a gente falou aqui da sucumbência. O que eu tenho orientado nesse ponto de vista, mas assim, eu deixo eles todos cientes do risco, tá? Você quer continuar fazendo por estimativa? Você faz, não tem problema nenhum. Se o juiz te der o prazo para liquidar, você liquida. Foi até a orientação que eu dei para esses dias, tá? Ou você vem até ele tem um acompanhamento. Então, assim, você tem acompanhado como que tá trabalhando a sua região de atuação? Porque normalmente alguns são nichados, né? Um trabalha mais no 3, no 2, enfim. Como que os juízes estão deferindo a sua petição inicial? Está indo tudo bem? Se está indo tudo bem, você pode continuar com a estimativa, e se ele te der um prazo, você faz o aditamento. Agora, se você vê que eles já estão pedindo aditamento, estão arquivando, não perde tempo. Liquida,
porque senão você vai ter prejuízo. Porque quando o juiz está agindo dessa forma, ele vai limitar de alguma forma. Então, é esses argumentos que eu tenho trazido para eles. E aí eu também falo, olha, essa reclamada que você tem trabalhado, ela fecha muito acordo, você tem bastante acordo, que aí você vai colocar aqui, você vai ter dois trabalhos, você vai fazer por estimativa, vai ajuizar a sua ação, e aí a empresa vai trazer um valor para você de acordo numa fase inicial, por exemplo, e você não vai ter um valor, aí você vai ter que pedir um cálculo, talvez você já pagou para um contador essa estimativa, lógico, que para a gente, contador, é melhor se ele me pagar ali a estimativa e depois pagar um cálculo. Mas eu posso pedir um pouco mais caro num cálculo completo e ter um trabalho só, tanto para eles, quanto para a gente, quanto para o judiciário. Eu acho que eu acho que é segurança no resultado para ele. Eu acho que é trazer para ele uma segurança. Então, e para o cliente dele, né? Porque ele pode falar assim: olha, a gente tem estimado aqui, a gente tem isso daqui, a gente tem certeza que vai ganhar, isso daqui talvez a gente ganhe, isso daqui talvez a gente perca, porque você não trouxe uma testemunha, alguma coisa desse tipo. Mas eu acho que isso traz muito mais segurança para o advogado e para o cliente dele. Então, digamos que o ideal ou a ideia central seria sempre a gente tentar ir aí na linha do cálculo líquido, né? Daquela Sim, coisa sim, da real mesmo. eu acho sim. Porque eu penso assim, eu não sei como que os outros ministros vão caminhar aí pela frente, mas esse voto do Zanin, eu acho que já levantou um alerta muito grande para assim, para começar a caminhar. Acabou a estimativa e a estimativa vai ter que ser muito bem justificada. Porque imagina até o Kleber falou assim de onerar o judiciário. Imagina se todos os advogados começassem a entrar com ações pedindo para que a reclamada junte a documentação. Aí sim, é onerar muito mais o judiciário. E eles correm esse risco, né? Antecipação de provas. Então, eles correm o risco disso acontecer. Exatamente por quê? Porque ou você, aqui voltando, né, que eu falei dos desfechos, se for improcedente, vai prevalecer a reforma trabalhista. Então, prevalecendo a reforma trabalhista, eu vou ter que liquidar certinho. E como que eu liquido certinho se eu não tenho documentação? Então, eu vou fazer um processo ali, vou ajuizar uma produção antecipada de provas para conseguir a documentação, para poder fazer uma petição inicial, para poder liquidar, para que os cálculos sejam corretos, para que não tenha limitação. Então, imagina isso na justiça futuramente, dependendo de como isso daqui for votado. É, é muita coisa. Então, é um ponto que hoje eu falo, se puder liquidar, liquida, independente do medo aí de sucumbência. Ô, Legal, Bia, o Ricardo. Desculpa, pode falar. Desculpa levantar a mão. Bia, você tem notado se aí os pedidos aí no seu escritório, por exemplo, se tem aumentado os pedidos, por exemplo, de você fazer cenários? Né? Tipo, O advogado me pedir cenários de cálculo, isso? isso, né? Assim, um com a liquidação completa e outro, por exemplo, na estimativa, para ver aquilo que ele acha mais viável? Não na inicial, tá? O que eles pedem, Kleber, para mim, alguns clientes, é, por exemplo, é, a sétima ou oitava, por exemplo, né? Ela fala assim, você apura lá do bancário, né? Até para contextualizar. Sétima oitava do bancário, você vai lá e abate os 55%. Já tem uma matéria aí que alguns advogados estão utilizando, que ele fala assim, não, você vai abater só uma quantidade da gratificação especial ou da gratificação de função e não os 55%. Então, o que acontece? Eles, às vezes, me pedem para fazer isso. Ou abater 100%, ou abater uma parte, ou apurar ele está pedindo 3 horas, mas no cálculo ele me pede uma. Mas estimativa aí completo não. Normalmente a estimativa eles fazem da cabeça dele mesmo com algum critério de cálculo que eles têm, né? Que a gente falou que é cálculo de padaria, né? Que a gente faz assim rapidinho. Mas aí ele faz Bem essa parecido com comparação. aqueles de Oi? terceiros lá no banco. Bem parecido com aqueles cálculos de terceiros que a gente fazia que a gente não tinha documentação nenhuma, certo? Exatamente, você faz por estimativa. Você pega ali o último salário, faz ali a apuração. Tanto que eu falo para eles, olha, se você. Base de cálculo, você vai usar
a convenção coletiva e vai que vai, né? Piso normativo e vai embora. É isso aí. Obrigado, Bia. Nada. Então, mas aí a minha questão levanta justamente nesse ponto. É complicado a gente apresentar um cálculo líquido quando, de repente, vamos aí voltar para os bancários. A gente tem o quebra de caixa a caixa lá, que são as verbas que são implementadas, né? Sim. E aí o cara não teve implementação, você pega processo com prescrição intercorrente, ou então verbas vencidas e vincendas, que você pega aí 12 anos de cálculo. Como é que você vai pegar um negócio desse e fazer uma estimativa com um tempo de cálculo tão grande, ou seja, alterações salariais, mudança de regra, mudança de cargo, e aí como é que vai fazer isso? Hora extra, que eu acho que é a coisa que mais dá cabeçada, porque o que a gente mais vê é o cara contando uma história de que tem 300 milhões de hora extra para receber, a hora que você calcula, só falta você falar, ó, vai ali que você está devendo um pouquinho de hora para a empresa, trabalha mais um pouco lá que ficou Exatamente. faltando. E aí, como é que vai Exatamente. fazer isso? Não, você trouxe um ponto muito importante, mas porque, por exemplo, os pedidos de interrupção da prescrição, né? Que aí, em vez de 5, viram 10, 15 anos aí. Se ele acabou o contrato ganhando 5 mil lá atrás, né, dependendo da situação, ele ganhava 2. Imagina. Ah, vou fazer uma média, mas eu não tenho salários para fazer a média, né? Então, isso majora muito. E aí, você falou, traz uma. É o que a gente sempre fala da insegurança e o que os advogados vão pensar em fazer. E eu tenho quase certeza, na minha cabeça, tá? Isso daí não foi ninguém que falou. Que vão começar a pedir processo de prova antecipada e vai onerar muito o judiciário. E eles vão se arrepender, talvez, da votação que fizeram, porque aí vai ser processo, vai onerar os funcionários, né, os servidores da justiça, para poder ficar só, reclamada, juntou, não juntou, aplica multa, porque com certeza vão pedir multa, porque a reclamada não vai querer juntar. Então, assim, é um problema para solucionar que vai criar outro, provavelmente. O Ricardo tá levantando aqui a lebre do TRT 12. Eu não sei se você Deixa eu ver aqui. consegue dar uma olhada no chat aí. Olha lá, o TRT 12 adota uma tese de limitação aos cálculos, mas raramente o juiz não considera a justiça gratuita aos reclamantes. É muito de território mesmo, né? Às vezes a gente vê. Por isso que eu até mencionei. Saiu a decisão, faz pouco tempo, sobre a sucumbência, né? Sobre a justiça gratuita, que era só apresentar ali a hipossuficiência que deveria ser deferido. Mas eu vi aqui casos assim de salários de R$ 4.000, R$ 5.000, assim, que não ultrapassam o teto, né, da Previdência ali, com indeferimento de justiça gratuita. Porque assim, também é uma estratégia das empresas, né? Tem muita empresa que traz, olha, mas esse aqui agora ele já está trabalhando, olha, abriu uma empresa, olha, ele tem esses bens, porque a reclamada ela traz, tem empresa aí que traz muita prova para isso, né? Então, às vezes, nesse caso, não teve, mas eu já vi. Nesses casos, ele saiu aqui ganhando 4, R$ 5.000, mas ele está numa empresa agora ganhando 15, 20. Então, ele tem como pagar sim. Então, às vezes tem juiz que defere. Pede até quebra de sigilo, de imposto de renda. Eu já vi de tudo nos processos aí que eu li que não concederam a justiça gratuita. Por isso que tem muito advogado que ainda fica com receio. Eu vejo, às vezes, umas discrepâncias absurdas, que eu acho, na verdade, o maior problema do judiciário é justamente isso. Eu já vi processo com um médico que atuava em cooperativa e etc., o cara ganhando ali 17, 18 mil e conseguia a justiça gratuita. E tem processos que você pega aí o pessoal com valor bem abaixo disso e não conseguir. Então, eu acho isso bem, bem louco, para falar a verdade. Mas é exatamente por causa dessa decisão, né? Que a mera indicação de hipossuficiência ele tem que ser concedida a justiça gratuita. Às vezes a empresa não tem todo o trabalho para trazer as provas, né? Então por isso que eles conseguem. Mas tem muito mesmo, assim. Mas a gente estava tratando esses dias, um médico, que teve justiça gratuita. R$ 20.000, R$ 20.000, uma média de salário.
Pessoal, vamos lá. E aí, como é que vocês estão levando aí no escritório de vocês? Para os advogados, como que está sendo isso? Hoje a gente tem uma turma aí bem híbrida entre advogados e calculista. Conta um pouco aí para a gente como está sendo a experiência de vocês, como é que vocês estão atuando. Já chegou esse problema aí no escritório de vocês ou ainda não? Aqui, ó, o, o Ricardo falando de motorista carreteiro. Explica pra gente, Ricardo, qual que é a... Não tem o deferimento, não tem o deferimento da justiça? Escreve aí pra gente. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem, você? Não, é Isso, porque aparece pra é, gente. é porque eu tô aqui liquidando sentença, ó. Ó, E ainda não, realmente, para mim, a questão da limitação, ainda não chegou nenhum indeferimento dos cálculos, né? Pedindo para retificar, só mesmo, igual eu mencionei, que o TRT-12, né? Eles têm uma tese jurídica lá, se eu não me engano, eu esqueci aqui agora o número dela, mas eles têm essa limitação lá, né? Eu atuo no TRT-12, então às vezes até me confundo, atuando pelo 3 e pelo 12, o 3 não tem essa limitação, né? Então, nossa, para mim tem sido um problemão, né? Porque até se assimilar é muita liquidação. Então, para mim, é ruim essa questão da limitação. Eu digo questão de motorista carreteiro, porque você falou de solicitação de documento e tal. Eu tenho um parceiro, né, advogado, que atua muito com motorista carreteiro. E, às vezes vem lá relatório de rastreamento com nossa, 10, diário de 12 mil bordo, páginas. misericórdia. Você imagina, para você poder analisar isso e ter que fazer uma estimativa, né, fazer com base naquela documentação, porque realmente aquilo ali é desumano, né, para o calculista, Demais. tacógrafo, entendeu? Por isso que eu falo a questão do motorista carreteiro, acho que é uma coisa realmente que inviabiliza demais, né? Demais. Eu falo que eu acho que é um tipo de cálculo e alguma coisa que eu falo que é um bicho-papão, né? Que quando chegar esses relatórios aí de diário de bordo, tacógrafo, é extremamente impossível mesmo, é o que você falou, para fazer uma estimativa, um cálculo inicial, nesse caso, devia ter até uma regra diferenciada para eles, né? E- Porque o reclamante, ele às vezes chega lá para o advogado e fala que fazia milhões de coisas dentro da empresa, né? Mas na realidade, às vezes, não é aquilo que acontece. Então, ele também teria que assumir esse risco, né? Porque é igual a questão igual eu te falei, igual eu coloquei aí, realmente nos processos que eu atuei, que eu estou atuando, raramente não foi concedida a justiça gratuita, entendeu? Então aí alivia por parte do reclamante, né? Mas igual você comentou, e quando não for deferida a justiça gratuita, né? O cara vai falar que era 1.001 utilidades na empresa, sendo que não Sim. era a realidade, né? Assim, tem alguns casos, Ricardo, que eu tenho visto que indeferem sentença, mas o tribunal reforma, até pelas decisões, né? É, Mas eu ainda estou vendo subir para o TST. É, muita coisa sobre a justiça gratuita. Aí não reverte no tribunal e sobe para o TST para poder julgar esse pedido. Então, é o que eu falo assim, eu falo que são dois lados. Você liquida e tem 100% do valor ali sem a limitação, e corre o risco de pagar a sucumbência ali, se não for deferida a justiça gratuita, pagar mas, custa, sucumbência, ou você corre o risco de ter a limitação e acontecer com esse cliente aqui. Inclusive, depois eu vou até entrar no processo para ver o que tem acontecido, porque depois eles apresentaram o cálculo completo. E aí a gente tem um valor aí de pelo menos 320 mil de diferença do total. Então, assim, é nossa, muita coisa. muita coisa. É muita coisa. Então, Então, é bem realmente. complicado, né? Aí você vai ver se vai ser o tiro no pé ou não, né? Essa questão. Exatamente, Porque exatamente. parece que
o Supremo parece que dá um tratamento diferenciado para a Justiça do Trabalho. Eu realmente, eu não sei como é que... Não tem um magistrado lá que talvez siga, né, a Justiça do Trabalho, porque você vê que os que são realmente empossados têm outro segmento, né, outra área, né? Não chega a tanta coisa, né? Isso daí é muito específico, né? É um tema muito específico que chegou lá. E aí eu acho que tá todo mundo ansioso e curioso para saber como que vai ser esse desfecho, né? Nossa. Eu pro calculista, realmente é tenso, né? Mas vamos ver, cenas dos próximos capítulos, né? Mas Pro aqui um calculista que abraço. já tem uma vidinha nada puxada, né? É Ué. interpretação de olerite que vem faltando, com o trem que Ah, Ah, cortou, aí, é cartão de ponto. a Márcia tá vendo aí, incomoda a Márcia às 10 horas da noite. é socorro, né, Ricardo? A gente É, pede socorro. é, mas ela tem me salvado aí um bocado. Mas sim, mas eu Vamos. agradeço muito. Oh, desculpa, pode falar. Não, eu só quero agradecer realmente, né? O tema realmente ele é pertinente, tem que trazer mesmo. E se for o caso, brigar aí, né? Os competentes, né? Por isso. Fica assim, é um tema muito mais jurídico do que técnico, mas é Técnico. legal. Eu acho que os calculistas precisam entender bem do tema para poder orientar ali os clientes, né? Como que o cliente, tem algum cliente seu tá agindo de qual forma, né? Porque às vezes a gente tem vários clientes e às vezes eles perguntam, o seu outro cliente, eles estão fazendo como? Estão fazendo estimativa, estão fazendo completo, e aí, entendendo do tema, você consegue trazer Isso. uma maior segurança para eles, né? Não, mas é isso mesmo. Mas parabéns aí pelo tema. Eu, A eu, gente, eu larguei, eu larguei uma aula com o professor Fabrício Lima, que é juiz de trabalho do TRT3, ora, para vir aqui. muito obrigada pelo prestígio, Carlos. Eu larguei uma aula dele lá, ele está dando uma aula de inteligência artificial para perícia. Olha lá, Márcia. A Márcia vai É, fazer um... amanhã sou eu que vou Amanhã, dar a amanhã, aula para essa isso. turma. Legal, que legal, Você vê que o bacana. mundo é pequeno, como é que gira em torno, né? É. Acaba que todo mundo se conhece. É Mas eu verdade. achei a colocação muito pertinente em relação à discussão a nível jurídico aí, não técnico, mas eu acho que o conhecimento aqui no âmbito técnico aqui, eu acho que tem que ser uma obrigação do calculista. A gente tem que entender, a gente tem que saber para onde vai, como vai. Eu vivo muito isso na justiça civil, principalmente em processo de revisão bancário ali, de financiamentos e empréstimos, etc. Cabe a nós dizermos, eu ainda até sempre coloco aqui no escritório de que a gente faz uma análise da viabilidade do processo. Porque às vezes o cara tem um veículo financiado de 40 mil, deu 8 mil de entrada, é abusivo, é grande, é puxado, mas a hora que você vai fazer uma análise de viabilidade financeira, você fala, meu, deixa isso quieto, paga esse enrosco que você arrumou aí e não arruma outro, não. Porque É, lá na Cível a brincadeira de justiça gratuita é outra, é né? Sim, Isso diferente, já né? há muito tempo, né? Minimamente eles deferem pagamento de custos. Eu tive um processo faz pouquíssimo tempo, o valor era pouquíssimo, era acidente de carro, sabe? Acidente de trânsito, e o juiz não deferiu a justiça gratuita para o meu cliente. E ele é Uber, ele estava com um salário baixo, assim, não tinha muita coisa, que teve o prejuízo que ficou parado. E realmente, eles não brincam com isso. Se você não provar realmente, eles vão fazer pagar. Não tem jeito. Mas é isso aí. Um abraço aí, bacana, muito obrigado, tá? Ô, Ricardo, obrigada a você. Tem uma colocação aqui da Aline. Aline, conta pra gente aí o que você trouxe aqui no chat. Beatriz, dá uma lida na colocação dela. Vamos entrar nesse tema aqui. Ela está falando sobre a documentação, né? Pedidos que dependem de documentos. Eu acredito que muita coisa vai rolar ainda, assim como a justiça gratuita e a sucumbência. Eu concordo. Entrar muito no que a gente falou aí de como que o advogado vai se portar para conseguir a documentação, né? Acho que cai bastante nesse tema.
Ela não consegue. Ela escreveu, provavelmente está ouvindo só a gente. Mas a doutora Aline, Olá, ela está aqui, pronto, fala um pouquinho com a gente, obrigada. boa noite a Bom, todos, tudo bem? Nós estamos aí assimilando e tentando ver qual que vai ser o melhor caminho, porque nas ações trabalhistas bancárias a gente depende de muitos documentos que envolvem poder da reclamada, né? Uma equiparação salarial, documentos de paradigma, ficha salarial de paradigma, a gente indica um percentual, olha, tem uma diferença de 20%, mas não corresponde com a realidade da diferença salarial. Os pedidos de pensão alimentícia, de expectativa, né, de pagamento de pensão, nos pedidos de doença mesmo, por exemplo, nós também não temos essa documentação. Então, por hora, assim, tá, é difícil ter essa liquidação devida real, porque de fato ela não vai ser devida, né? Convenhamos, a não ser que a gente faça de fato a produção de provas antecipadas para ter acesso aos documentos. Então, a gente está bem dividido com relação ao tema. O que a gente vem colocando nas ações que a gente fazia para deduzir um pouco do valor, até por receio da sucumbência, era já tirar os impostos. Então, na hora de colocar o valor da causa, a gente já deduzia os impostos, porque aí é para tirar um pouquinho da responsabilidade se eventualmente a gente não tiver o deferimento da justiça gratuita, né? Mas, como eu escrevi aí, eu acho que muita coisa vai rolar, porque, de fato, vai ter a questão de onerar o judiciário com estas ações, que, né, não seria o caso nesse momento, e as empresas vão se recusar também, entendeu? Em entregar a documentação. Então, de fato, eu não sei, nós vamos ter que aguardar aí as cenas dos próximos capítulos e olhar caso a cada caso, porque olhar naquele cenário, se é para acordo, então vamos tentar fazer de uma forma. Por exemplo, no Espírito Santo, a maioria das sentenças elas já vêm liquidadas, com a condenação respectiva, independente do pedido e de documentos, porque quando o juiz julga, as nossas sentenças vêm todas líquidas, que é o momento já de impugnar o cálculo ali na ciência da sentença. sim. Né? Então, acho que é isso. Também gostaria de parabenizar. Conheço há bastante tempo a doutora Beatriz, conheço a competência, a responsabilidade e desejo Obrigada. muito sucesso. Tem muitos colegas aí que estão conectados, que também conheço de longas datas, e a gente, independente do lado que atuamos, ou a nossa vida, ela é um ciclo, então a gente tem que estar sempre compartilhando experiências, conhecimento, então é um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Obrigada. Sabe que me surgiu também aqui? É até um receio, empresas que são mais agressivas em processos, aí talvez, sei lá, a gente faz uma estimativa aí, por exemplo, da equiparação salarial que a doutora Aline trouxe, aí você vai lá, não tem um documento, você coloca lá, sei lá, uns 30%, 40% de diferença, e aí na hora de liquidar, o salário era uma diferença de R$ 500 só. Vamos pensar assim. Já E aí aconteceu, já e as aconteceu. empresas começarem a pedir para o judiciário aplicar até uma má-fé do reclamante, né? Então, assim, são várias problemáticas que vão surgir conforme for andando essas decisões. Mas é uma outra coisa que me surgiu aqui que eu já tinha pensado que pode acontecer. Bom, eu acho que a gente vai caminhando aí já para 1 hora de apresentação e a gente sabe que terça-feira, dia puxado, e eu acho que talvez se alguém mais quisesse colocar alguma coisa, vamos começar a guardar os brinquedos para que a gente possa também dar uma descansada, né? Para amanhã continuaremos.
A Larissa Rodrigues está digitando aqui no nosso chat. Se você se sentir à vontade, pode fazer a colocação aí pelo microfone. E quem mais quiser fazer qualquer colocação, por favor, traga aí, vamos continuar debatendo. Só nos últimos minutos aí, quem quiser fazer as colocações, fiquem à vontade. Se não, eu passo a palavra para a Beatriz e a gente já caminha para o possível encerramento. Também. Parabéns. Obrigada. Muito. Assim, mais agradecer todo mundo, né, pela participação. Como a Márcia falou, não é fácil, né? Um dia corrido para a gente, né? No meio da semana. O horário também é bem corrido, e tem gente que pode estar estendendo ainda a jornada. Eu vou estender a minha um pouquinho ainda, porque o judiciário está numa loucura, liberando tudo que é decisão agora. Então, graças a Deus tem bastante demanda, né? E também fazendo um parênteses aqui, que conheci o sistema da Márcia aí, Quickfiller, ele é sensacional mesmo, ajuda bastante. Eu vou fazer aqui um pensamento positivo com o Ricardo, porque a Márcia vai arrumar um robozinho lá para ler esses cartão não, esses pontos aí dos motoristas, né, Ricardo, para ajudar a gente de uma forma, porque é nosso bicho-papão mesmo. Sei que é difícil, mas não é impossível, porque a inteligência artificial cada vez mais está melhor. Então, vai ler todos aqueles diários de bordo para a gente, Márcia, por favor. Ó, diário de bordo a gente pode até ser que consiga, mas sinceramente aquela história de tacógrafo, que parece um eletrocardiograma lá, aquilo lá é complicado. Eu não consigo. Eu tenho um companheiro de trabalho aqui que ele fala assim, meu, isso aqui foi inventado para controlar o caminhão, não o funcionário. E aí os Pois caras é. querem que a gente faça a apuração de jornada do funcionário com a jornada do caminhão. Aí fica difícil demais, né? Não tem como, pelo amor de Deus. Mas, assim, agradecer muito a oportunidade, essa troca. Até falei com a Márcia antes que a gente tem a oportunidade de trazer outros temas aí para ajudar todo mundo, né? Calculista, perito, advogado. Eu acho que essa troca é importantíssima para saber onde vai levar, né? Cada movimentação aí, tomada de decisão, para que seja da melhor forma possível. Eu agradeço a todos. Agora, se possível, vou fazer aquela fotinha clássica, apesar de eu já ter feito uma, eu vou fazer uma segunda fotinho aqui. Se vocês puderem lá comentar algum insight, alguma ideia que tiveram durante a aula, a gente vai colocar lá no Instagram. Eu já vou colocar. Quem puder abrir a câmerazinha para a gente poder ver todo mundo aqui, deixa eu só fechar aqui o meu chat. Ok, deixa eu puxar aqui. O Teams, ele dá uns trabalhinhos às vezes, né? Que eu não consigo entender porque que ele não consegue ser simples como os outros são. Vou dar aqui. Legal, legal. Vou fazer aqui a fotinha. Daí eu vou postar lá, marcar a Beatriz, e aí quem puder comentar e... Legal, obrigado. Obrigado pela presença de todos. Muito obrigado pelas inscrições. Eu espero que a gente possa estar junto em outros momentos, outros temas. A Quickfiller é uma empresa, como eu já falei no início, que aí atende advogados calculistas, calculistas não advogados. Nós somos aí estamos tentando criar um ecossistema de alimentação no sentido de conhecimento, no sentido de troca de informação. Acho muito válido. Tenho a sensação, estou no mercado já fazem 9 anos e tenho uma sensação que existe uma certa relutância aí de ambas as partes, né? Perito tem mania de dizer que advogado não entende nada de cálculo e quer dar palpite, advogado tem mania de dizer que a gente não entende nada de lei e quer calcular o que não tem ou o que tem.
Eu acho que a gente precisa tirar um pouco essa distância, afinal de contas, os trabalhos são extremamente complementares. Acho que o sucesso do processo está muito ligado nisso. Então, a nossa ideia, nosso intuito é justamente tirar essa diferença. E eu agradeço a todos os advogados, todos os calculistas, e muito obrigada. E a gente está totalmente à disposição de todos vocês. Obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Ótima semana para vocês.